O objetivo deste vídeo é apresentar as ferramentas necessárias para entender o famoso princípio da minimação, também conhecido como o princípio de Hamilton, através do qual podem ser deduzidas as equações de movimento de um sistema de uma forma elegante, simples, intuitiva e reveladora. Dado que é um princípio variacional, iremos primeiro introduzir alguns elementos fundamentais do cálculo das variações. E a primeira noção elementar neste contexto é o conceito de funcional. Usualmente, um funcional é considerado como uma aplicação ou uma transformação de um espaço de funções sobre os reais. Ou seja, que a cada função desse espaço f é associado um número real. Um exemplo típico disto é a integral definida de uma função entre dois valores fixos. Quando solucionamos a integral definida, uma vez conhecemos os limites de integração e também uma função, então iremos obter aqui um numerinho, um número real. Bom, que podemos chamar de i, beleza? Que será o resultado da integral. Bom, então podemos simbolizar este procedimento desta forma. Que aquele número real i fica determinado uma vez a gente define qual função f de x irá colocar aqui no integrando, beleza? Então, por exemplo, se a gente tiver f de x igual a x, e vamos supor que x1 e x2 são 0 e 1, então este resultado, este número real será igual a 1 meio, beleza? Uma vez a gente realiza a integral. Ou seja, neste caso a função f de x é x, exatamente. No caso em que a função fosse, por exemplo, f de x igual a x quadrado, né? Então o número real associado com aquela função x quadrado será 1/3, né? De acordo com a definição deste funcional. Bom, aqui estamos usando especificamente x1 igual a 0 e x2 igual a 1. Bom, e assim por diante, né? Vocês colocam uma função, sei lá, seno de x, cosseno de x ou alguma coisa mais complicada, né? Então aqui teremos como resultado um número real. Bom, então neste exemplo observamos que existe um funcional i que atua como uma aplicação que associa a cada função um número real. No caso em que f de x é x, o número real que irá associar a essa função x é igual a 1 sobre 2, né? E no caso em que seja x quadrado, o número real será 1 sobre 3. E vocês podem mostrar facilmente que se a função fosse um monômio do tipo x a n, onde n é um inteiro positivo, então o real que será associado com essa função será 1 sobre n mais 1, beleza? Outro exemplo de funcional é o comprimento de uma curva no plano yx entre dois pontos fixos, assim como neste gráfico. Então, para calcular o comprimento desta curva amarela, né? Bom, ao longo deste caminho, o qual a gente poderia chamar de S, poderíamos somar todos os elementos diferenciais de comprimento ao longo da curva, né? E a soma de todos estes elementos diferenciais de S pode ser considerada como uma integral, né? Então será a integral de todos os elementos de S ao longo desta curva. E cada um desses elementos S irá corresponder à magnitude do vetor deslocamento infinitesimal entre dois pontos que pertencem a esta curva, né? Ou seja, vamos escrever que ds quadrado igual a dx quadrado mais dy quadrado, onde este ds quadrado irá ser a hipotenusa ao quadrado deste triangulinho, que vocês podem observar aqui no gráfico, e os catetos desse triangulinho serão dx e dy, beleza? Que serão os catetos aqui nesta expressão do teorema de Pitágoras, beleza? E então, fazendo a divisão desta equação por dx quadrado, iremos obter. E agora, isolando daqui o ds, temos raiz quadrada deste negócio aqui, onde aqui dentro observamos o quociente entre dois elementos diferenciais, que basicamente irá representar a derivada de y em relação a x. E então, se representamos aquela derivada de y em relação a x como y', e usando essa notação aqui nesta expressão e depois substituindo aqui, iremos obter que S será igual à integral entre x1 e x2 da raiz quadrada desta expressão aqui, onde aparece a derivada em relação a x da função y, beleza?
Então, dependendo da função y que a gente escolher aqui, beleza? Então, aqui iremos obter um número real que vai corresponder como comprimento dessa curva. Então, isto pode ser considerado outro exemplo do que um funcional, beleza? Assim como o funcional considerado no exemplo anterior, que também está definido de uma forma similar, né, a este funcional S. Tudo bom? Ou seja, como a integral de alguma coisa que depende de uma função de x. E aqui, neste curso, estaremos interessados precisamente neste tipo de funcionais, ou seja, funcionais definidos como a integral de alguma função f que irá depender da função y, da derivada dessa função y e possivelmente da variável x. Bom, e aqui de fato poderíamos considerar um tipo mais geral de funcionais, beleza? Onde esta função f dependesse das segundas derivadas, das terceiras derivadas, etc., né? Mas para os interesses deste curso será suficiente considerar este tipo de funcionais. Ou seja, onde esta função f depende no máximo das primeiras derivadas desta função y. Bom, e aqui vamos introduzir uma das perguntas de grande interesse no contexto do cálculo das variações, e que de fato foi uma das questões que mais interessaram aos matemáticos do século XVIII, matemáticos como Euler, por exemplo. E a seguinte questão: qual função f, ou qual função y, neste caso, beleza, irão fazer com que estes numerinhos i ou s adotem um valor extremo, sei lá, seja máximo ou seja mínimo? Por exemplo, neste caso do funcional S, qual função y irá fazer com que este comprimento entre estes dois pontos atinja o mínimo valor possível? Bom, então aqui a gente sabe que intuitivamente aquela função deveria corresponder a uma reta, né? A uma reta que passa por estes dois pontos vermelhos. Beleza, mas isso é intuitivamente. E como a gente poderia demonstrar isso, que efetivamente é uma reta a que vai fazer com que este comprimento entre esses dois pontos atinja o valor mínimo? Ou aqui no caso deste outro funcional, qual função f irá fazer com que este número adote o seu máximo valor ou o seu mínimo valor possível? Ou, considerando a questão mais geral, como deve ser esta função y aqui neste integrando para que este j adote um valor extremo? Então, essa vai ser a pergunta central da qual nos ocuparemos por enquanto. E que, como já falei anteriormente, foi uma questão que interessou muito aos matemáticos do século XVIII e especialmente Euler foi um dos primeiros caras em dar uma resposta a essa questão. Beleza, então vamos considerar este caso geral, um funcional j que tenha estas características. E focaremos especificamente nesta pergunta: qual função y faz com que este j atinja um valor extremo? Qual será esta y? Como deve ser esta y? Ou qual condição deveria satisfazer esta y? Então, graficamente, esta questão poderia se representar da seguinte forma. Imaginem que neste eixo horizontal estão representando os valores de x e neste outro eixo vertical os valores de y, da função y. Bom, e vamos supor que estabelecemos a condição de que estes x1 e x2 irão definir dois pontos fixos aqui neste plano. Ou seja, este ponto irá ter coordenadas x1 e y1, e este outro ponto irá ter coordenadas x2 e y2. Mas não vou pôr aqui as coordenadas verticais para simplificar o desenho, beleza? Só vamos supor então que temos dois pontos fixos vermelhos aqui neste plano. Então podemos assumir que existe um monte de funções y de x que satisfazem a condição de passar por estes dois pontos. Bom, e aqui estou representando três delas, né? Três desse conjunto infinito de funções que poderiam passar por estes dois pontos. E vou assumir que existe uma função que graficamente será representada por esta linha amarela, que irá fazer com que este j atinja um valor extremo. E essa função eu vou chamar de y de x. Enquanto que as outras funções eu vou denotar com outro símbolo diferente. Por exemplo, y barra. Por exemplo, para alguma destas verdes que estão aqui, né? Então podemos assumir o seguinte:
que cada uma destas funções y barra pode se expressar como a função y amarela mais alguma coisa, mais uma função eta vezes algum parâmetro epsilon. E vamos considerar por simplicidade que este parâmetro é real. Bom, de tal forma que epsilon vezes eta irá representar a diferença entre estas duas funções, ou seja, entre a função que irá extremizar o funcional j e a outra possibilidade, a outra função verde. E observemos que, dado que tanto a função verde como a função amarela passam pelos pontos extremos, as duas, por estes pontos vermelhos, então elas irão coincidir quando x seja igual a x1 e quando x seja igual a x2, né? Ou seja, que necessariamente este eta, essa diferença entre essas duas funções, deve ser igual a zero nestes valores extremos. Bom, e agora tendo definido isto, vamos escrever o funcional j quando esta y que aparece aqui é especificamente alguma destas funções verdes, y barra. Então, teremos isto, obviamente, né? E observemos que quando é calculada esta integral, aquela variável x irá sumir, né? E irá adotar estes valores específicos, x1 e x2, né? E então esta coisa que está no lado direito desta equação já não irá depender mais de x, mas sim irá depender de epsilon. Ou seja, imaginem que vocês introduzem esta expressão aqui dentro, né? E realizam a integral. Então a variável muda x, irá sumir depois de ser feita a integral e só vai ficar este cara vermelho, né? O epsilon. Ou seja, que aqui iremos obter finalmente uma função de epsilon. E então podemos estabelecer o seguinte. No caso em que esta y barra seja exatamente este y amarelo, ou seja, a função que irá extremizar este j, então este yção, deve ser extrema quando epsilon seja igual a zero, exatamente, beleza? Porque nesse caso, quando epsilon seja igual a zero, y barra verde irá coincidir com y amarelo, beleza? Ou seja, que podemos escrever o seguinte. A função yção deve atingir um valor extremo quando epsilon seja igual a zero, o qual no contexto do cálculo diferencial pode ser escrito como a condição de que a derivada de y em relação a epsilon, quando epsilon for igual a zero, tem que ser zero exatamente. Porque dessa forma, essa função atingirá um valor extremo, seja máximo ou seja mínimo, sei lá, mas será um valor extremo. Portanto, podemos adotar esta expressão aqui como a nossa condição necessária para que este j seja um extremo, beleza? Então, o que vamos fazer agora será pesquisar quais são as consequências de impor esta condição. Ou seja, a gente vai substituir este negócio aqui neste funcional e posteriormente iremos fazer a derivada em relação a y dessa expressão. E aquela derivada iremos calcular quando epsilon seja igual a zero e teremos que impor a condição de que aquele resultado seja identicamente igual a zero, beleza? Esse será o procedimento, o algoritmo que iremos usar para descobrir a resposta desta primeira questão inicial, né? Bom, então vamos lá. Então vamos começar observando que a derivada de y em relação a epsilon irá dar derivada em relação a epsilon desta integral. E estou pondo explicitamente que estas y barra irão ser funções de x e também de epsilon, beleza? Bom, de fato aqui deveria colocar também isso, beleza? Beleza, e então esta derivada em relação a y, dado que esta integral é em relação a x, pode atuar diretamente aqui neste integrando, né? E então teremos integral em relação a x da derivada parcial em relação a y de φ. E então aqui podemos usar a regra da cadeia, beleza? Então, obteremos esta expressão aqui. E a partir desta equação, podemos observar que derivada de y barra em relação a epsilon irá dar eta de x. E de forma similar aqui, derivada de y barra linha em relação a epsilon
irá dar esta linha de x. Bom, e a razão disto, deste resultado, é que se vocês pegam esta equação aqui e fazem uma derivada em relação a x, obteremos derivada de y barra em relação a x, que será o mesmo negócio que y barra linha, é igual a derivada de y em relação a x, que será igual a y linha, mais epsilon, que por definição é um parâmetro independente, x, vezes eta linha x. Então, voltando para aqui, se vocês fazem uma derivada de y barra linha em relação a epsilon, o resultado irá ser este negócio aqui, né? Eta linha de x, que irá ser a derivada de eta, da função eta, em relação a x, né? Portanto, esta expressão pode ser escrita na seguinte forma. Bom, e agora vamos apagar todo este negócio para facilitar a interpretação destas contas. Beleza, e agora então vamos fazer com que este epsilon adote o valor de 0. E quando esse cara adote o valor de 0, significa que estas funções y barra linha irão se reduzir a y amarelo, né? Ou seja, teremos isto aqui, beleza? O qual, de acordo com esta condição, tem que ser igual a 0. Então, aquela função y que faz com que o funcional j seja extremo, tem que ser tal que seja satisfeita esta relação aqui. Mas nesta expressão ainda aparecem as funções eta e eta linha, as quais não foram especificadas, né? De fato, elas são arbitrárias. Então, vamos procurar uma forma de escrever esta condição sem necessidade de ter em conta estas funções eta. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Observemos que a derivada em relação a x deste produto aqui, usando a regra de Leibniz, ou seja, a derivada de um produto, dará como resultado o seguinte. A soma destes dois termos, né? E observemos que aqui este segundo termo é exatamente este cara que aparece aqui neste integrando. De tal forma que podemos escrever este cara em termos destes dois que estão aqui, né? Ou seja, devemos substituir este cara por esta coisa aqui, né? E quando fazemos isso, quando substituímos este termo por isto, nesta integral, observem que iremos ter dois termos que estarão sendo multiplicados por esta função eta, né? Ou seja, que será este cara e este outro cara daqui, os quais podem ser fatorados, né? E vai sobrar um termo que vai ser este cara que é aqui, né? Que vai ser a integral desta coisa. E aquela integral desta coisa, usando o teorema fundamental do cálculo, irá dar como resultado este negócio que fica dentro deste parênteses. Bom, beleza, então vamos fazer esse procedimento. Bom, então depois de substituir isto aqui nesta parte e depois de fazer as correspondentes fatorizações, a gente pode organizar os termos desta forma. Tudo bom? E então, como falei anteriormente, pelo teorema fundamental do cálculo, esta integral irá dar esta coisa que está dentro deste parênteses, calculada entre x2 e x1. Mas lembremos que esta função eta deve satisfazer necessariamente esta condição aqui. Ou seja, que quando ela for calculada nos pontos x igual a x1, x igual a x2, ela tem que ser nula, né? E isso é o que exatamente está acontecendo aqui neste caso, né? Ou seja, que este termo necessariamente deve ser 0. E, portanto, ficaremos só com este termo aqui. Bom, vou aproveitar e vou apagar aqui isto. E dessa forma, então, temos esta expressão aqui que expressa o fato de que esta integral é nula. E dado que estes eta de x são funções arbitrárias, né? Ou seja, é uma função arbitrária diferente de 0, a única forma de que esta integral seja equivalente a 0, independentemente da escolha deste eta de x, é que necessariamente este parênteses vermelho aqui seja equivalente a 0. Bom, e dessa forma, então, chegamos à famosa equação de Euler, que pode ser escrita desta forma se multiplicarmos por menos 1. E esta expressão, que foi pela primeira vez apresentada em 1744, é a resposta àquela pergunta inicial que
tínhamos formulado, né? Bom, vamos lembrar aqui. Qual função y faz com que o j, definido por esta equação aqui, atinja um valor extremo? Bom, aquela função y deve ser tal que deve satisfazer esta equação de Euler. Ou seja, a resposta a esta pergunta é y deve ser tal que deve satisfazer a equação de Euler, a qual constitui uma equação diferencial de segunda ordem para a função y. Bom, e a forma dessa equação diferencial irá depender da forma desta função f, beleza? Mas o fato é que isto vai constituir uma equação diferencial de segunda ordem para o y. Na notação típica do cálculo variacional, o fato de que j atinja um valor extremo costuma ser representado desta forma, como delta de j igual a zero. Beleza, lembra-me aquele operador delta que foi introduzido nos primeiros vídeos deste curso? Bom, precisamente aquele operador delta está estreitamente relacionado com esta expressão aqui. Isto é chamado de variação de j, né? Então, quando o j atinge um valor extremo, costuma-se dizer que a variação de j é zero. Bom, me aproveito aqui para mencionar que nesta notação variacional, aquelas equações que expressavam o fato de que y barra era igual a y mais epsilon vezes eta, esta parte aqui é precisamente a variação de y. No sentido em que, de acordo com esta equação aqui, este delta de y de x representa a diferença entre esta função, que corresponde ao caso em que o j não é extremo, e esta outra função que corresponde ao caso em que este j é um extremo. E essa variação é feita para um valor de x fixo, beleza? Ou seja, que não é a mesma coisa que aquele elemento diferencial de y que a gente define no cálculo diferencial, que é equivalente à diferença entre y calculado num valor x mais dx e y calculado num valor x, beleza? Então, são coisas diferentes, mas que compartem as mesmas propriedades operativas, o qual pode ser exemplificado ilustrando a obtenção desta mesma equação usando esta notação variacional e partindo desta equação. Ou seja, de acordo com essa expressão, a variação de j vai se calcular como a variação desta integral. E dado que a variação é feita para um x fixo, este operador pode ficar aqui dentro desta integral. E aqui esta variação de f, tendo em conta que ela é função de y, e y', vai se escrever nesta forma, como a soma destas duas contribuições, né? Bom, e estritamente falando, aqui deveríamos adicionar um termo correspondente à derivada de f em relação a x, que será a variável da qual depende f através das funções y e y', né? E essa derivada estará sendo multiplicada por um delta de x. E aqui, por definição, este delta de x é zero. Pelo fato de que estas variações são feitas fazendo o x fixo, né? Portanto, este termo aqui não deve aparecer, beleza? Este termo equivale a zero por definição. E agora aqui este termo, delta de y', explicitamente tem uma forma de delta de derivada de y em relação a x. E estes dois operadores mutam, pelo fato de que um deles está baseado numa variação quando x muda, enquanto que o outro está baseado numa variação quando o x fica constante. Por essa razão, podemos escrever isto como derivada em relação a x da variação de y. Bom, vocês poderiam fazer uma demonstração mais formal deste fato, né? Simplesmente usando aquela definição em que y barra é igual a y amarelo mais epsilon eta, né? Onde este epsilon eta é a variação de y. E fazendo a derivada nesta equação, vocês podem mostrar facilmente este fato aqui, tudo bom? Beleza, então, esta expressão aqui, vocês podem escrever como isto aqui. E este termo vocês podem escrever como isto aqui, né? Quando vocês fazem uma derivada em relação a x desta coisa, o resultado vai ser a soma entre este cara e este outro, né? Então, portanto, este cara vai se expressar como este termo menos este outro termo.
E quando vocês substituem tudo isto, né? Ou seja, este cara mais estes dois termos aqui, na integral em relação a x, este termo irá dar zero, pela razão de que as variações de y calculadas em x1 e x2, por definição, são zero, né? Ou seja, lembremos este gráfico inicial. A diferença entre este ponto que fica aqui nesta linha verde e este outro ponto, esta linha amarela, observem que estou fazendo isso para o mesmo valor de x, essa diferença irá constituir a variação de y. Beleza? Então, essas variações aqui nos pontos extremos, aqui estes pontos vermelhos, por definição, essas variações são zero. Então, por essa razão, estamos colocando esta equação aqui. E por essa razão, quando a gente fizer a integral aqui em relação a x, entre x1 e x2, este termo irá zerar, né? E, portanto, esta integral irá se escrever desta forma. E aqui, novamente, fazemos o mesmo raciocínio que fizemos anteriormente, né? Para que esta integral seja equivalente a zero, independentemente das variações que sejam feitas, das variações diferentes de zero que sejam feitas, é necessário que este parênteses vermelho seja equivalente a zero. Agora estou observando aqui que aqui estou esquecendo um y', beleza? Então, por favor, corrigir aqui este erro, aqui é um y', beleza? Talvez nas anteriores equações eu tinha escrito este negócio sem linha, né? Então aqui este y deve ser aqui com linha. Então, voltando a esse raciocínio, né? Este parênteses tem que ser igual a zero e, portanto, chegamos a esta equação aqui, que é a equação de Euler. E aqui vou aproveitar esta expressão para falar um pouco, de fato, muito brevemente, de um conceito que aparece no cálculo variacional, que é a derivada de um funcional. Então, olha, de acordo com isto, se costuma definir isto aqui como a derivada funcional j em relação a y. Beleza? Porque aqui a gente, aqui nesta parte, a gente terá um delta de j, beleza? Que será equivalente a esta expressão. E então aqui vemos que o efeito de calcular a variação de j vai consistir na execução desta operação aqui, onde aparece este delta de y. Então, do ponto de vista do cálculo variacional, esta equação aqui, que vai implicar que este negócio aqui é zero, significa que a derivada funcional de j em relação a y vai ser zero, né? O qual terá uma interpretação similar que é feita no contexto do cálculo diferencial usual. Ou seja, que isto irá corresponder como a condição para que este j seja extremo. E o fato de j atingir um valor extremo também pode ser simplesmente representado através desta expressão, que é mais simples, beleza? E será esta a forma que iremos escolher aqui neste curso, normalmente. Beleza. E agora que temos analisado esta questão, podemos abordar um problema mais geral, que é o caso em que este funcional está definido para um conjunto de n funções, não só esta y aqui, um conjunto de n funções independentes, que seria este caso aqui, beleza? O funcional irá estar definido para n funções y1, y2, etc. até n. E, correspondentemente, esta função f irá depender das funções e das derivadas, das primeiras derivadas dessas funções, e também do x. Então a pergunta é, qual conjunto destas y1, y2, etc., irá fazer com que j atinja um valor extremo, ou seja, corresponda com esta situação aqui. Então, vou deixar como exercício mostrar que, realizando um procedimento similar ao realizado aqui na análise desta questão, nesta primeira questão, a gente vai obter um sistema de equações, um conjunto de n equações desta forma. E um requerimento para chegar a estas equações é que estas y1, y2, etc., até yn sejam independentes, beleza? Que sejam independentes umas das outras. E o interessante disto, como talvez vocês já terão observado, é que estas equações aqui, este conjunto de n equações,
tem exatamente a mesma forma das equações de Euler-Lagrange que encontramos nos vídeos anteriores, mas que foram deduzidas usando o princípio de D'Alembert e o conceito de coordenadas generalizadas, né? Ou seja, vamos lembrar, estas são as equações de Euler-Lagrange que obtivemos anteriormente, formuladas para um sistema mecânico com n graus de liberdade, descrito por um conjunto de coordenadas generalizadas Q, e para o qual pode ser definida uma lagrangiana L, que irá ser função das coordenadas e das velocidades, e também do tempo. Então, esta estrutura aqui, claramente é similar, análoga a esta outra estrutura que está aqui, né? Que é obtida no contexto do cálculo variacional. Então, primeiro, a variável em relação à qual são feitas as derivadas, aqui, neste caso, é x, entanto que aqui irá ser o tempo, t. Aqui, neste caso, iremos ter um conjunto de funções y que dependem de x, entanto que aqui, neste caso, teremos um conjunto de funções que irão depender de t. E aqui, neste caso, teremos uma função f que depende das funções y e das derivadas, das primeiras derivadas dessas funções y em relação a x. Entanto que aqui este L irá depender das Q e das derivadas das Q em relação ao tempo. E então, se fazemos estas mudanças, beleza? Ou se quiserem estas associações, né? Agora o x irá ser representado pelo tempo, né? Estas funções y irão ser representadas pelas Q. E este f é interpretado como a lagrangiana, né? Então, se a gente faz essas associações, imediatamente observamos que este conjunto de equações pode ser o resultado de imaginar que existe algum tipo de funcional, que aqui vamos chamar de S, o qual a um conjunto de funções Q1, Q2, etc. até Qn, irá associar um número real, o qual irá ser calculado como uma integral similar a esta, né? Mas agora definida entre dois instantes de tempo T1 e T2, da função lagrangiana em relação ao tempo. E este número real aqui, que é calculado desta forma através desta integral, usualmente é chamado de ação. E se introduzirmos o requerimento de que aquele funcional atinja o seu valor extremo, ou seja, se a gente exige que delta e S seja zero, então irão se satisfazer as equações de Euler-Lagrange. Beleza? Bom, de fato, isto é uma dupla implicação, beleza? Se as equações de Euler-Lagrange são satisfeitas, então significa que este funcional, a integral de ação, vai atingir um valor extremo. E esta afirmação, ou seja, o fato de que as equações de movimento de um sistema são obtidas como consequência de que um funcional, que a gente chama de ação, atinge um valor extremo, é chamado de princípio de Hamilton, ou também usualmente chamado de princípio de minimação. Considerado por muitos como, por exemplo, o famoso Richard Feynman, uma das ideias mais elegantes, inspiradoras e até apaixonantes da física, ou seja, o fato de que os sistemas da natureza seguem o percurso da minimação. Ou seja, vamos supor que o espaço de configurações das coordenadas generalizadas é descrito aqui neste gráfico. Elas são independentes entre si. E dados dois instantes de tempo T1 e T2, entre todas as trajetórias possíveis que podem ser construídas entre estes dois pontos, a evolução do sistema irá ser feita ao longo da trajetória, que faz com que aquele funcional de ação atinja o valor extremo. Esta trajetória amarela vai constituir aquela opção onde a derivada funcional de S em relação a QJ é igual a zero. Para J igual a 1, 2, 3, etc. até N. Todos os valores possíveis de J nesse sistema. E isto aqui, esta derivada funcional, se lembramos a definição introduzida faz alguns minutos, se escreve da seguinte forma. Onde L é a lagrangiana. Faz parte da definição deste funcional que chamamos de ação. E esta afirmação é equivalente a esta aqui, né? E também a esta outra aqui. Ou seja, ao conjunto de equações de Euler-Lagrange. Beleza. Então, voltando para este desenho aqui. Cada ponto neste espaço de configurações, como o seu nome está indicando, irá representar
evidentemente uma configuração, beleza? Então, a evolução do sistema neste gráfico consiste em uma sequência de configurações que estão dispostas ao longo desta linha amarela, e enquanto o sistema vai passando por essa sequência de configurações, sempre é garantido que esta ação atinge o seu valor extremo. Ou seja, entre todas estas sequências de configurações, o sistema irá escolher esta, né? Aquela que irá extremizar este funcional S.